Por décadas, a nossa vida digital aconteceu basicamente através de uma tela. Sabe, aquele retângulo de vidro que a gente leva no bolso ou tem na mesa? Mas e se essa barreira estivesse prestes a desaparecer? Hoje, a gente vai entender justamente essa jornada da computação, saindo das telas que a gente conhece para um futuro onde a tecnologia se integra de um jeito quase invisível ao nosso redor. Para começar, vamos pensar um pouco nessa ideia que é bem poderosa. E se a tecnologia ficasse tão intuitiva, mas tão natural, que o próprio conceito de interface se tornasse obsoleto? É essa fronteira que a gente está prestes a explorar nesta análise. E para a gente entender essa transformação toda, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, vamos ver como o design aprendeu a falar na nossa língua, a língua das emoções. Depois, a gente mergulha no poder da inteligência artificial que adapta tudo para a gente. Em seguida, vamos explorar a ideia radical da computação além da tela. E, por fim, entender como tudo isso está criando um jeito totalmente novo de projetar o futuro. Vamos começar pelo começo. Antigamente o objetivo era simples, fazer a tecnologia funcionar, só isso. Mas hoje, só funcionar já não é mais suficiente. Para que uma experiência seja de fato memorável, ela precisa nos tocar, sabe? Se conectar com a gente no nível emocional. E a teoria do design emocional nos dá um mapa para entender isso. Tudo começa no nível visceral, que é a nossa reação imediata à beleza, aquele uau inicial. Depois vem o comportamental, que é o puro prazer de usar algo que simplesmente funciona, sem esforço nenhum. E lá no topo está o nível reflexivo. É aqui que um produto se mistura com a nossa identidade, com as nossas memórias, até com o nosso status. É a harmonia desses três níveis que transforma uma coisa comum em algo inesquecível. E o que une tudo isso é um conceito fundamental, a comunicabilidade. Pensa bem. Uma ótima interface não deixa a gente quebrando a cabeça tentando adivinhar o que fazer. Ela conversa com a gente, nos guia de forma clara, intuitiva, transformando a interação num diálogo fluido e não num jogo de tentativa e erro. Agora, vamos para a grande revolução que o design está enfrentando hoje em dia, a fusão com a inteligência artificial. É aqui que as nossas interfaces deixam de ser estáticas, sabe? E se tornam sistemas vivos, que se adaptam a nós em tempo real. Essa imagem ilustra essa jornada perfeitamente. Lá no estágio 1, a gente tinha interfaces estáticas, projetos rígidos, iguais para todo mundo. No estágio 2, que é onde a maioria das tecnologias está hoje, a IA cria interfaces que se adaptam, que se moldam ao nosso jeito de usar. Já o futuro, o estágio 3, aponta para sistemas autônomos que antecipam o que a gente precisa, mas, claro, com o grande desafio de serem éticos. E isso nos leva direto para o grande dilema de design da nossa era. De um lado, a hiperpersonalização, que nos dá experiências super úteis, super relevantes. Do outro, a necessidade absoluta de proteger a privacidade e a autonomia de quem usa a tecnologia. Encontrar esse equilíbrio, olha, esse é o maior desafio para os designers hoje. Bom, se a IA é o cérebro da nova interação, o próximo passo é libertar esse cérebro do corpo retangular de uma tela. É aqui que a gente entra num território que é realmente futurista. A computação espacial, onde a tecnologia se dissolve no ambiente ao nosso redor. A ideia central aqui é a Zero UI, ou interface transparente. Isso significa o fim da interface gráfica como a gente conhece. Em vez de ficar tocando em telas, a interação acontece diretamente com os objetos e os espaços à nossa volta. Acontece de um jeito que parece até mágica. Invisível, natural. O fascinante deste slide é que ele torna essa ideia bem concreta. Imagina que tanto a gente quanto os aparelhos ao nosso redor temos umas auras ou campos de interação invisíveis. A tecnologia pode, então, entender as nossas intenções simplesmente pela forma como esses campos se sobrepõem, sem que a gente precise dizer ou tocar em absolutamente nada. Esse conceito todo foi organizado num framework chamado Fields. Basicamente, ele calcula o nosso interesse potencial medindo como esses campos invisíveis se cruzam. Em outras palavras, o sistema entende a nossa intenção com base na nossa proximidade, no nosso movimento, sem que a gente precise falar uma única palavra. E isso permite padrões de interação que parecem de ficção científica. Com a saudação, por exemplo, um painel público sabe que a gente quer interagir só pela nossa aproximação. Na troca de turno, um vídeo pausa sozinho se a gente vira para conversar com alguém e volta a tocar quando olhamos de novo. E com a revelação progressiva, as informações só mostram detalhes quando a gente chega bem perto, protegendo a nossa privacidade. É incrível, né? Mas claro, toda essa tecnologia revolucionária não significa nada sem um novo jeito de pensar o design.
E isso nos leva à evolução final, à transformação do próprio papel de quem projeta, num futuro onde humanos e máquinas vão viver em simbiose. Essa imagem aqui captura a essência do novo design. Não é mais só sobre desenhar telas bonitas. É uma convergência profunda entre a sensibilidade das artes, o entendimento da psicologia e a complexidade da engenharia. Tudo isso para criar soluções no mundo onde a interface é o próprio ambiente. Então, o que define quem vai projetar esse futuro? Os pilares são claros. Primeiro, a interdisciplinaridade. A capacidade de pensar como artista, cientista e engenheiro, tudo ao mesmo tempo. Segundo, a cocriação com máquinas, usando IAs como parceiras criativas. Terceiro, o domínio da realidade estendida, para projetar mundos virtuais e aumentados. E, por fim, a compreensão das interações biológicas, usando sensores para criar experiências que são de fato orgânicas. Para a gente fechar, essa citação resume perfeitamente para onde estamos indo. Uma era de simbiose tecnológica invisível e socialmente inteligente. Não se trata só de uma tecnologia mais esperta, mas de uma tecnologia que entende as nossas nuances, as nuances humanas. E isso nos deixa com a pergunta mais importante de todas. Como vamos garantir que, ao construir esse futuro simbiótico, ele continue sendo fundamentalmente humano?